Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, que é como que as doenças são formadas por meio da energia mental tóxica. Todos nós temos, e às vezes muito constantemente, pensamentos e sentimentos negativos, pensamentos que nos geram ressentimento, mágoa, ódio, raiva, irritação constante, e que gera uma energia mental extremamente tóxica. A causa das doenças, da maioria das doenças, se não todas, vem dessa energia mental tóxica. É claro que vírus, bactérias, protozoários, que são micro-organismos oportunistas, muitas vezes são coadjuvantes no processo da doença. Fatores ambientais, genéticos, são coadjuvantes. Mas o principal, dentro de uma visão profunda de saúde e doença, vem da forma como nós pensamos e sentimos a vida. Então, esteja conosco até o final desta live, porque, com certeza, você irá aprender questões muito significativas, muito importantes para o seu uso pessoal e para você se tornar melhor terapeuta, caso você nos acompanhe com o objetivo de se tornar um melhor terapeuta. Então, esteja até o final, porque são conceitos muito significativos que a medicina, as ciências de saúde, de um modo geral, por razões do materialismo, quanto mais que ainda perdura na sociedade, ainda não vê essas situações como doenças, mas a psicologia consciencial, as medicinas com uma visão energética da vida, como a homeopatia no Ocidente, a acupuntura, a ayurvédica e outras no Oriente, aborda essas questões já há milênios. Então, vamos refletir sobre isso nesta live. Mas antes de iniciar, se você não me conhece, meu nome é Lírio Cerqueira Filho, sou médico, tenho pós-graduação em psiquiatria, homeopatia, psicologia e psicoterapia transpessoal, Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística, tenho também formação em terapia regressiva a vivências passadas, Emotional Freedom Techniques, hipnose clínica, hipnose ericksoniana, dentre outras formações que eu realizei ao longo da minha carreira. Eu auxilio pessoas que querem fazer um trabalho profundo de autoconhecimento e autotransformação por meio da psicoterapia consciencial, que é uma psicoterapia de orientação transpessoal, que aborda o ser humano de forma integral, corpo, mente e espírito. O grande objetivo da psicoterapia consciencial é auxiliar as pessoas naquilo que nós chamamos de autoacolhimento amoroso, proporcionando o autoencontro por meio do exercício de virtudes que torne a nossa vida cada vez mais equilibrada, cada vez mais harmoniosa. A psicoterapia é feita de forma vivencial, não é aquela terapia que é feita apenas de conversas. Trabalhamos com várias técnicas em estado modificado de consciência, cujo objetivo é essa interiorização para que haja o processo da autocura. Além da psicoterapia, atuo também como médico homeopata, em consultas presenciais e online, assim como na terapia, e também como facilitador de cursos para profissionais, formação de terapeutas e cursos de autoconhecimento. Se você tem interesse no nosso material, entre no nosso site, plenitude.com.br. Lá vocês encontram todas as informações e, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, que teremos um enorme prazer de sanar a sua dúvida, de agendar uma sessão terapêutica ou uma consulta homeopática. Vamos agora ao nosso tema, lembrando que você pode interagir conosco, coloque o seu nome, a cidade de onde você está nos assistindo,
e ao final nós colocaremos perguntas, dúvidas que vocês tenham, ou também comentários sobre o conteúdo trabalhado. Vamos, como sempre, colocar alguns slides aqui sobre o nosso tema. Como as doenças são formadas por meio da energia mental tóxica. Vamos refletir sobre como as doenças são formadas por meio da energia mental tóxica e como você pode reprogramar a sua mente de modo a produzir uma energia mental saudável, conquistando a sua saúde integral, física e emocional. Isso que trabalharemos na live de hoje. Para entender como as doenças são criadas, é imprescindível refletir que estamos o tempo todo envoltos pela nossa energia mental, formada por pensamentos, sentimentos e vontade. Dependendo da natureza de nossa energia mental, produziremos saúde ou doenças em nossa mente e corpo físico. Então, como que funciona o processo da energia mental? Nós somos seres pensantes, pensamos e sentimos. Então, vamos imaginar um triângulo. Nós temos na base do triângulo os pensamentos, os sentimentos, formando os dois ângulos de base, e no topo nós temos a vontade. Então, nós pensamos, sentimos e realizamos ações por meio da nossa vontade. Quando os nossos pensamentos são salutares, são saudáveis, nós pensamos em superar limitações, pensamos de forma positiva, proativa, os sentimentos, as emoções serão de igual teor. Nós evocaremos sentimentos positivos, virtuosos, como amor, mansidão, humildade, autoamor, aceitação, temperança, enfim, várias virtudes que tornam a nossa vida saudável. A nossa vontade nessa situação estará muito bem equilibrada e a vontade faz com que nós nos movimentemos em pensamentos, sentimentos saudáveis e uma vontade ativa na direção da saúde. São poucas pessoas que se movimentam dessa forma. A grande maioria traz pensamentos negativos, às vezes muitos pensamentos negativos, realizando verdadeiras ruminações mentais de pensamentos negativos, evocando sentimentos, emoções extremamente negativas, sentimentos como raiva, ódio, orgulho, ressentimento, mágoa, desejo de vingança, ansiedade, inquietude, irritação, né, etc. Sentimentos extremamente tóxicos, e a vontade, nesse caso, ela inibe. E nós, em vez de desenvolver a vontade, damos vazão a desejos egóicos, e não a vontade. A vontade se inibe e os desejos egóicos tomam o lugar da vontade. E aí, pensamentos e sentimentos criam uma energia mental tóxica e a pessoa se envolve cada vez mais em processos doentios. Doenças do corpo, doenças da mente, porque são doenças do espírito imortal. Então, essa é uma realidade da grande maioria das pessoas. Vamos ver como que isso acontece e o que a ciência tem abordado sobre isso. Então, nós temos as crenças limitantes, são os pensamentos automáticos negativos, os sentimentos negativos que geram uma energia mental muito tóxica, tornando-se os verdadeiros causadores das doenças. Aquilo que nós acabamos de falar. As doenças são causadas por esses pensamentos e sentimentos negativos.
O que acontece no presente momento? A visão atual da doença ainda é bastante materialista. Por isso, os meios empregados pela medicina e demais ciências da saúde têm como base esse paradigma. Ainda as ciências de saúde, incluindo a medicina, têm como foco apenas o corpo humano. Então, o corpo humano, com todas as suas capacidades, com todas as suas limitações, e tudo é focado ainda no ser material. Gradualmente, como nós vimos em lives anteriores, temos ciências como a psiconeuroimunologia, as neurociências caminhando numa direção aquilo que é mais transcendente, que é mais de ordem espiritual, falando de sentimentos produzindo saúde e doença, de espiritualidade produzindo saúde, de religiosidade intrínseca produzindo saúde. Então, gradualmente, a ciência está indo na direção do espiritual, mas ainda é uma minoria de pesquisas, é uma minoria de profissionais de saúde que trabalham essas questões de ordem mais profunda. A grande maioria busca no corpo, na matéria, nas questões materiais, as causas das doenças. É uma realidade, infelizmente, que não deveria estar acontecendo em pleno século XXI, mas é uma realidade que temos. As ciências da saúde atuais buscam combater a doença com métodos materialistas, por entender que a sua causa está localizada no corpo físico, inclusive no caso das doenças mentais. Então, como ainda existe esse materialismo muito intenso, as causas são buscadas na matéria, e o tratamento também é focado basicamente de forma material, inclusive nas doenças mentais. Então, o problema das doenças mentais está no cérebro, o problema das doenças físicas está em alguma situação do corpo, ou de organismo, ou de questões ambientais ligadas ao corpo. A questão mental e sentimentos não são ainda considerados por grande parte dos profissionais de saúde e das ciências de saúde. Como a causa primária das doenças não é física, mas espiritual, proveniente da energia mental, os métodos desenvolvidos se mostram apenas paliativos, diminuindo os sintomas da doença, mas sem resultar em uma cura real. Então, o que nós temos é uma ampla gama de métodos para diagnosticar doenças, há uma grande gama de medicamentos, mas as pessoas estão cada vez mais doentes, principalmente as doenças mentais. Por quê? Se as doenças do corpo físico ainda têm muitas causas ligadas, sim, à matéria, as doenças mentais são doenças do espírito. Não dá para se encontrar no cérebro a causa das doenças mentais. Então, como toda terapêutica é focada no cérebro, o que acontece? Apenas uma diminuição da doença e não a cura das doenças. No corpo físico também diminui-se a doença sem proporcionar verdadeiras curas das doenças. Por quê? A causa profunda não é trabalhada. Sem dúvida, esses métodos são bastante benéficos devido ao estágio ainda muito materializado em que se encontra a criatura humana. No entanto, ao mesmo tempo em que produzem um bem pelos avanços tecnológicos disponíveis, tanto para diagnóstico quanto para o tratamento das doenças, que hoje são utilizadas pela medicina e demais ciências da saúde, os pressupostos materialistas têm aumentado, paradoxalmente,
o poder da doença por desviar a atenção tanto dos profissionais de saúde quanto dos pacientes da verdadeira causa das enfermidades. Ninguém nega os avanços da medicina, os avanços das várias terapêuticas que permitem, inclusive, um prolongamento da vida e tudo mais. A questão é ficar resumido somente a isso, né? Como as questões espirituais, emocionais, da própria energia mental não são consideradas, o que acontece? As pessoas acabam por ficarem limitadas nos seus tratamentos, os profissionais de saúde ficam limitados, os pacientes, as pessoas doentes ficam limitadas porque as causas profundas não são consideradas. E se elas não são consideradas, também não vão ser trabalhadas no dia a dia. Então, se a pessoa desconhece que a raiva faz muito mal, a cólera, a raiva, a irritação constante, a mágoa, ansiedade, inquietude e tudo mais, faz muito mal para ela, para a sua saúde física e mental, né? É colocado como por questões de temperamento, do jeito de ser da pessoa, a pessoa é daquele jeito e pronto, né? Mas o que acontece e essa é a doença mais profunda que repercute no corpo, que assim, a medicina ainda não leva em consideração, a psicologia também não tem levado muito em consideração tudo isso. Por isso, as doenças, em vez de diminuírem, estão se ampliando, especialmente as de ordem mental e emocional, por não terem as suas verdadeiras causas abordadas, gerando por parte de muitos pacientes, bem como profissionais que os atendem, uma desesperança quanto às reais possibilidades de tratamento. Então, essa é uma realidade. Como busca-se causas físicas para as doenças e não adentra-se nas causas espirituais, os tratamentos são paliativos, principalmente as doenças de caráter mental e emocional. Então, as pessoas ficam frustradas, desesperançadas. Os pacientes ficam desesperançados, os profissionais se sentem muitas vezes impotentes, não tem como fazer mais, principalmente profissionais da área de saúde mental, né, porque tem uma gama enorme de remédios, mas os remédios são paliativos e diminui a doença sem que haja cura. E os clientes buscam, né, e pedem ajuda para realmente haver uma cura. E aí temos, de um lado, pacientes desesperançados e médicos, profissionais de saúde, psicoterapeutas, psiquiatras, se sentindo impotentes porque não tem o que fazer mais em termos de medicamentos. Que poderia ser feito todo um trabalho que transformasse as causas profundas da doença. Mas se elas não são consideradas, não vão ser trabalhadas. Dentro da visão da psicologia e psicoterapia consciencial, essas são as causas profundas da doença. E essas que devem ser trabalhadas por nós no nosso dia a dia, para que haja saúde. É fundamental criar uma energia mental salutar, fazer esforços para desenvolver uma energia mental saudável, porque é essa energia mental saudável que gerará saúde para as células do corpo, consequentemente, saúde física e mental. Isso resulta em um enorme complexo de doenças e medo, num círculo vicioso que somente as amplia, distanciando as pessoas da saúde, mesmo quando seus males são aliviados, né? Então, o que acontece é aquilo que nós estamos falando, diminui-se a doença, mas não desenvolve a saúde, e as pessoas sentem isso.
Elas sentem que a doença está diminuindo, mas elas não se sentem saudáveis, porque as causas profundas não estão sendo trabalhadas. Continue a assistir esta live em nosso clube de assinaturas Plenitude com Você. Por apenas R$ 49,00 mensais, você tem acesso a todas as nossas lives e também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas bastante significativos, com 3 horas de duração, uma vez por mês, realizado online em tempo real. Caso não possa assistir online, tem direito a assistir a gravação quantas vezes quiser. No clube, além das lives, do workshop, você tem acesso a vários cursos de autoconhecimento, como Medite e Viva Melhor, Saúde das Emoções, Autoacolhimento Amoroso, dentre outros. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com a Casa Transitória Irmã Dulce, uma entidade filantrópica de suporte a crianças com câncer, que auxilia crianças que estão em tratamento de câncer na nossa cidade, que vem do interior do estado e de outros estados fronteiriços. Essa é uma instituição que dá apoio à criança e familiares da criança enquanto elas estão em tratamento. Para fazer a sua inscrição, acesse o nosso site na descrição do vídeo. Se quiser, pode ir diretamente no nosso site www.plenitude.com.br, o ícone assinaturas. Muita paz e nos vemos na plataforma.